Nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 1930 e também a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então, antes de nós iniciarmos a aula, gostaria de pedir a você que dê um like no nosso vídeo e também acione o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Beleza? Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre a Revolução de 30, mas para sabermos o que aconteceu na Revolução de 30, nós temos que voltar um pouco na história e compreender todo o contexto dessa revolução. Em 1889 foi proclamada a República Brasileira, mas a partir daí a República, né, essa República que ficou conhecida como República Velha, ela é dividida em duas partes. A primeira parte dela, que é a República da Espada, aonde o governo foi exercido por militares. E depois nós temos a República Oligárquica, onde nós temos a presidência do Brasil, a liderança do país, sendo exercida por oligarquias, ora Minas, ora São Paulo. Então, essas oligarquias, a alternância delas no poder ficou conhecida como República do Café com Leite, onde São Paulo representava o poder do baronato do café e nós temos Minas Gerais representando os grandes produtores de leite. Dentro desse contexto da República Velha, também nós temos a acrescentar o voto ele era aberto, então existia o que nós chamamos de grandes currais eleitorais, existia também as fraudes nas eleições. E a partir dos anos 20 nós temos uma grande contestação desse modelo político que era apresentado no Brasil pela Semana de Arte Moderna e também pela Revolução ou Revolta dos Tenentes, que teve seu início lá em 1922. Juntamente com isso, nós temos o último governante, ou último presidente do Brasil, que foi Washington Luiz. É importante nós darmos esse salto aí para poder compreendermos esse momento. Após todos esses movimentos que aconteceram no Brasil, Washington Luiz foi o último presidente da oligarquia São Paulo, Minas Gerais. Tá? E o Washington Luiz ele tinha muita rejeição da população devido também no seu período aí no final do seu governo, entrada a crise de 1929, onde nós temos uma grande baixa no preço do café e o Brasil também participa dessa crise. O Brasil também é afetado pela crise de 1929. Então, no governo de Washington Luiz havia uma grande rejeição. Dito isso, a política do café com leite, né, que havia essa alternância, todo o grande problema que vai culminar lá na Revolução de 1930 foi quando, visando a crise e a baixa no preço do café, Washington Luiz, junto com os líderes do café de São Paulo, no momento em que, no momento da eleição, que eles iriam indicar um candidato próprio de Minas Gerais, né, como eles sempre faziam, né, o Washington Luiz era representante de São Paulo, deveria indicar um sucessor representante de Minas Gerais. Mas isso não aconteceu, porque os políticos, né, estavam preocupados com a baixa do café, eles queriam que alguém viesse para o controle controle da presidência, alguém que fosse do baronato cafeiro paulista. O que eles fizeram? Indicaram Júlio Prestes, do Partido Republicano, quebrando aí o acordo selado do café com leite. Ao quebrar esse acordo, os produtores de leite, lá, os mineiros, houve uma grande insatisfação e eles se uniram à Aliança Liberal, que era uma aliança entre Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Indicaram para a presidência o governador do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas, e João Pessoa para o seu vice,
que era uma chapa de oposição ao Partido Republicano. Lá em 1929, durante a eleição de 29, nós temos que entender que foi esse o marco da Revolução de 30, foi a eleição de 29. Por quê? Na eleição de 29, quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes, causando aí um grande descontentamento e insatisfação dos tenentes que apoiavam a chapa de oposição de Vargas. O que aconteceu? Os mineiros e também os deputados, insatisfeitos com essas eleições, somado a isso, um número muito grande de denúncias de fraudes eleitorais nesse momento, né, entre a eleição e a posse, houve, juntamente com todo esse processo que nós estamos citando aqui, houve o assassinato de João Pessoa, que era o vice de Vargas. Isso causou também um aumento na convulsão que existia naquele momento contra Washington Luiz e também contra as oligarquias de São Paulo. O que aconteceu? Getúlio Vargas, junto aos militares, aos tenentes fiéis e aliados a esse movimento, resolveram dar um golpe e acabar com as oligarquias que existiam no controle do país até aquele momento. Então, essas foram as causas da Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas, através do golpe, chegou ao poder, acabando aí com a hegemonia das oligarquias mineiras e São Paulo. Peço a vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários uma dúvida ou alguma sugestão, beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus, façam os exercícios conceituais e os que nós estamos mandando para casa, tá bom? Grande abraço, galera, fiquem com Deus, tchau!